Sejam bem-vindos a esse evento. Eu sou Donato Lucietti e atualmente a gente está na coordenação estadual do programa Grãos na área de extensão rural, né? Hoje nós daremos prosseguimento, então, à nossa capacitação online na área de grãos, mais voltado a grãos, né, milho, feijão e soja. E eu já quero lembrar que, infelizmente, né, em função daquele temporal que ocorreu praticamente em todo o estado no dia 30, a gente não conseguiu fazer a nossa sexta etapa que estava prevista para aquele dia, porque não tivemos comunicação com a região de Chapecó, e aí também foi caindo toda a parte de internet, energia elétrica, praticamente, né, 40%, 50% do território estadual. Então, o impacto foi bastante grande, né? Mas hoje nós vamos dar continuidade com a etapa 7 e a etapa 6, que seria no dia 30, já conversei com o doutor Wordel, nós conseguimos encaixar ela para o próximo dia 10, que é sexta-feira da próxima semana, no mesmo horário e também no mesmo endereço que foi aquele dia, tá? Então, ela ficou, na verdade, adiada, né, e ficou já acertada com o Dr. Wordel para próximo dia 10, que seria a sexta-feira próxima, nesse horário aqui, tá? Daqui a uma semana, portanto, né? Hoje, esperamos, né, que tudo ocorra bem, que não tenha, eu sei que provavelmente alguns ainda, em alguma região, pode não ter acesso à internet, está com alguma variação de frequência e coisa desse tipo, e o pessoal pode até estar tendo algum problema aí de acesso, mas esperamos que tenhamos uma boa palestra, né, um bom evento, e agradeço já de antemão, né, a participação de cada um de vocês, tá? Queremos que todos, né, possam ouvir o doutor Rodolfo, fazer as perguntas, né, e tirar dúvidas e trocar experiência, né? Como a gente estava falando então, né, hoje nós vamos para a 7ª palestra, seria a nossa 7ª etapa da nossa capacitação, com o tema Manejo Integrado das Principais Pragas na Cultura do Milho. E para isso a gente convidou o Dr. Rodolfo Vargas Castilhos, né, que ele é pesquisador do Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar de Chapecó, do CEPAF, né? Mas antes de passar a palavra ao Dr. Rodolfo, eu gostaria que o pessoal, então, mantenha os microfones ligados para que a gente possa ter uma melhor transmissão, né, no nosso evento, mas eu gostaria de passar para algumas comunicações, alguns recados, né, de ordem mais administrativa, e para isso eu convido, faça contigo então, e uma boa palestra, doutor Rodolfo. Obrigado, Donato, pelo convite para participar dessa capacitação aí. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Dr. Rodolfo Vargas Castilhos, eu sou pesquisador da EPAGRE de Chapecó, aqui do CEPAF, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, desde 2015, onde eu atuo com pesquisas na área de manejo integrado de pragas no milho e também em frutíferas, né? Frutíferas é mais na oliveira e nos citros. No milho nós temos trabalhado com percevejo barriga verde, uma importante praga inicial. Fizemos alguns trabalhos já com essa praga. E agora estamos com um projeto com a cigarrinha do milho, né, que é responsável por transmitir enfesamentos aí. Esses enfesamentos que vem seguindo bastante nas lavouras, né, nos últimos anos. Eu sou formado em agronomia pela UFPEL, no Rio Grande do Sul, em 2008. Fiz meu mestrado em fitossanidade na UFPEL também, em 2010. Doutorado terminei em 2014 na UFPEL, com um período sanduíche nos Estados Unidos, né, no estado de Iowa, lá no cinturão
no Corn Belt, que eles chamam, cinturão do milho, né, no meio oeste americano. Fiquei 10 meses lá. E até ser chamado, então, pelo concurso da EPAG. Então, pessoal, dada essa breve apresentação, eu vou carregar minha palestra aqui no monitor e ao final dela a gente pode discutir eventuais dúvidas que surgirem. Só peço um minutinho aqui para mim organizar aqui, né, o arquivo aqui. Aparece a apresentação para todos? Sim, Rodolfo. Então tá. Qualquer problema aí, Donato, não sei se Donato ou Elvis vai ser o moderador aí. Se falhar o meu áudio ou cair a apresentação, vocês me avisem, por favor. Tá, ok. Então tá, pessoal. Na região sul do Brasil, o milho ele é atacado por diversas pragas. A gente pode classificar elas por ordem de importância. Vamos falar das que são consideradas muito importantes na cultura do milho aqui no nosso estado, que é a larva alfinete, né, uma praga inicial da cultura, que danifica as raízes, e é também conhecido como a patriotinha, né, a vaquinha. Nós temos lagarta rosca, que consegue decepar as plantas de milho no estágio inicial. Percevejo barriga verde, que também é uma praga que vem ocorrendo nos últimos anos, aí, principalmente em milho safrinha, em áreas onde foi cultivada anteriormente uma outra cultura, como feijão, por exemplo, até mesmo uma soja plantada no cedo. Nós temos as cigarrinhas do milho, lagarta do cartucho e a lagarta da espiga. Temos também outras pragas que não são tão importantes assim, importância média, né, como larva-arame, né, elasmopalpos, os corós, alguns outros percevejos, de pouquíssima ocorrência, né, como percevejo castanhos, cupins, cigarrinha das pastagens atacando milho, tripes, né, e outro percevejos do grão em milho. São pragas que ocorrem muito esporadicamente, né, então tem pouca importância. Então o foco dessa palestra vai ser mais naquelas pragas do primeiro slide que tem alta importância para a cultura do milho. Então, primeiramente, é importante conceituar o manejo integrado de pragas. Talvez alguns estejam carecas de já ouvir esse conceito, né? É algo bem consolidado, já criado nos anos 70, né? Que visa o quê? Nada mais do que uma proteção para a nossa lavoura contra o ataque de pragas. Imagine que a nossa lavoura de milho, ela está dentro desse prédio. E esse prédio é o MIP que está protegendo a lavoura. E essa proteção ela é sustentada por 4 pilares essenciais, que sem eles tudo vai por água abaixo, né? Que é o controle natural, ou seja, o controle biológico, a gente saber respeitar e preservar os agentes de controle biológico natural. Métodos de amostragem, saber como amostrar as pragas, né? Para conhecer a população. Conhecendo esses métodos, a gente vai saber em que nível populacional que está a nossa praga e se a gente deve ou não entrar em ação. Conhecer os níveis econômicos, né, quando entrar uma medida de controle, e conhecer a bioecologia do inseto, né, aquele velho ditado que a gente deve conhecer o nosso inimigo antes de ir para uma guerra. Então, se a gente vai manejar um inseto sem conhecer a bioecologia dele, as chances de ocorrerem falhas são enormes. Então, esses pilares aí, eles vão sustentar as práticas culturais, que são as telhas desse
dessa edificação protetora, né? Então, cada telha é uma medida protetiva que a gente pode utilizar de maneira integrada. Controle natural, controle cultural, biológico, químico, resistência, né? Controle legislativo, e entre outros. Percebam-se aqui que o controle químico, ele faz parte do manejo integrado de pragas. Para muitas culturas, infelizmente, a gente não consegue um manejo eficiente sem fazer uso dessa ferramenta química. Então, eu falei então que um dos pilares do MIP é saber amostrar e conhecer os níveis de dano econômico. É importante a gente conceituar aqui esses níveis populacionais. As pragas, elas têm um nível de equilíbrio, que é a densidade média, que não causa nenhum dano na lavoura. Aquela população da praga consegue conviver com a cultura sem ocasionar um prejuízo, né? A partir de um desequilíbrio, essa população aumenta e começa a causar danos. Então, nós temos, antes do nível de dano, o nível de controle. O nível de controle é a densidade no qual a gente deve entrar com medidas para evitar o prejuízo. E o nível de dano é a menor densidade capaz de causar perdas econômicas ao produtor. Então, a gente sempre deve controlar antes que o nível populacional atinja o nível de dano econômico. Bom, então vamos caracterizar as principais pragas ocorrentes no milho e falar um pouco, né, acerca do manejo. Obviamente, o que eu vou dizer aqui não é a verdade absoluta. Manejo de pragas não é uma receita de bolo, né, que a gente segue à risca e tudo vai dar certo, né? Existem muitas particularidades, né, dependendo da lavoura, da região, do nível de infestação. Então, o que eu vou trazer aqui é mais ou menos uma base, né, de manejo, mas cada situação deve ser olhada com cuidado e bastante critério. Então, a vaquinha é a Diabrótica speciosa, um coleóptero da família Chrysomelidae, que é a que a gente chama de larva alfinete na fase larval. Então, vamos caracterizar os adultos, né? Vocês veem o cursor do meu mouse aqui. Os adultos, eles têm 0,6 centímetros de comprimento, aproximadamente, uma coloração verde com manchas amarelas em cada hélito. E, devido a essa característica, né, é chamada de patriotinha, as cores da nossa querida bandeira. A larva, ela tem 1 centímetro de comprimento, né, uma coloração branco-leitosa, e ela é chamada larva alfinete, essa característica bem fininha, comprida, que ela possui. Como é que esse inseto atua no milho, então? O adulto vai colocar os ovos no solo, próximo das raízes. Desses ovos vão eclodir as larvas, que vão se alimentar das raízes do milho. Não só das raízes, mas também, às vezes, do grão, da semente, o que pode ocasionar redução no estande, né, falhas na germinação. A larva vai se alimentar e vai fazer a pulpa, vai formar pulpa no solo também. Dessa pulpa vai emergir esse adulto. Então, todo esse ciclo aqui leva aproximadamente 35 dias. Então, aqui só para caracterizar os danos, como vocês podem ver, né? Vocês veem que a larva pode se alimentar da semente, né, antes da emergência da planta, ou até mesmo das raízes, né, na planta já mais desenvolvida. E isso vai ocasionar o quê? Uma falta de sustentação da planta, né, e vai também reduzir a produção de grãos. Além da planta não ter raiz para se firmar no solo, a absorção, né, de nutrientes fica extremamente prejudicada. Então, vai ter uma redução bastante considerável na produção de grãos. Um sintoma bastante característico aqui, vocês podem ver do ataque da diabrótica, é esse sintoma que vocês veem na foto chamado pescoço de ganso. O milho ele fica insustentável devido à falta de raízes e ele tomba, né? E forma esse fica meio curvado, assim. Esse é característico devido ao ataque da diabrótica. A planta tomba, mas ela tem ainda o hábito de crescer, né, fototrópico positivo, né, crescer, vamos dizer, crescer para cima, né, então ela forma essa curvatura. Aqui, reduções no estande, né, falhas na germinação causadas pela diabrótica, pescoço de ganso bem característico aqui. Então, como que a gente faz o monitoramento desse inseto? A amostragem deve ser feita em 10 pontos da nossa lavoura. Se é uma lavoura muito grande, divide em talhões e em cada talhão pega 10 pontos, onde a gente
vai arrancar as plantas e emergir essas raízes na água, balançando a terra para que essas raízes, para que a terra solte da raiz. É interessante fazer isso num recipiente de fundo escuro, e aí as larvas são branquinhas, elas vão boiar, e tu consegue, devido ao contraste de cor que as larvas têm. Então, vamos supor, pegamos 10 pontos, em cada ponto pegamos 2 plantas, ou de 2 a 5 plantas, né? E fazemos esse monitoramento. Se tivermos 3 larvas e meia por planta, ou se utilizarmos uma amostragem por metro quadrado, 20 larvas por metro quadrado, nós podemos dizer que o nosso sistema radicular já está seriamente comprometido, e isso a gente deve adotar como uma medida de controle. Porém, a medida de controle aqui, pessoal, é mais voltada para adultos, né? As larvas, dificilmente tu vai conseguir atingir, a não ser que tu vá pulverizar durante a semeadura. Então, a gente faz um tratamento preventivo, que pode ser por tratamento de sementes ou até pulverização no sulco de plantio, né, junto à semeadura. Outra forma de monitorar é armadilhas luminosas, com luz ultravioleta, que vão capturar adultos, e utilizar iscas atrativas. Nós temos uma planta chamada Taiuiá, que é Caiaponia, do gênero, é uma cucurbitácea, que ela é altamente atrativa, né, para diabrótica especiosa. Então, coloca-se essa cucurbitácea espetada num palanque ali, e pulveriza com inseticida. As vaquinhas vão ser altamente atraídas pelo Taiuiá e vão morrer. Alô? Sim, Rodolfo? Oi? Sim, não, tinha dado uma parada, eu pensei que tinha caído, mas tranquilo, pode seguir, obrigado, hein? Tá. Às vezes dá uma falhada, oscila a internet ou o computador dá uma travada, mas se falhar muito, vocês me avisem. Então, a gente pulveriza, então, o inseticida no Taiuiá, né, que ele vai atrair a vaquinha e ela vai se contaminar. Assim, a gente pode utilizar, então, essa técnica da isca tóxica. O Taiuiá pode ser usado tanto para monitorar, para ter uma ideia de se a população está grande, ou até mesmo para controlar, no caso de isca tóxica, quando é pulverizado. Então, pessoal, como eu comentei antes, o controle ele é mais preventivo, né? Se nós pulverizarmos, nós vamos pegar adultos para diminuir a geração seguinte. Então, o tratamento de sementes ele é altamente recomendado. Ele protege as plantas até aproximadamente entre 15 a 20 dias, quando as plantas ainda são jovens e tem pouca área foliar. Depois disso, a planta já cresce, né? E aí esse inseticida já fica muito diluído na planta, né? Ele tem uma ação sistêmica e já não tem um controle tão eficiente. Então, para tratamento de semente, nós temos os neonicotinoides, imidacloprid, tiametoxan, e no suco de plantio pode ser pulverizado fipronil, clorpirifos, terbufos e também a bifentrina. Bom, uma outra praga que ataca o milho no estágio inicial é o percevejo barriga verde, de Dichelopsis furcatus e também de Dichelopsis melacanthus. Nós temos aí 2 espécies de percevejo barriga verde. Então, vocês veem aqui nas imagens, à esquerda nós temos o Dichelopsis furcatus e o melacanthus à direita. Como é que é feita a diferenciação entre as 2 espécies? O Dichelopsis furcatus, normalmente, ele tem um tamanho maior. Ele pode atingir até 12 milímetros de comprimento, enquanto que o melacanthus, ele é menorzinho, vai até 9 milímetros de comprimento. Ambos, como o próprio nome diz, obviamente, vão ter o abdômen verde, e eles têm uma cor palha, né, amarronzada no dorso, e espinhos no pronoto, que é essa região aqui do tórax, vamos dizer assim. E o grande segredo para diferenciar é na coloração desse espinho. O furcatus, ele tem uma coloração toda uniforme, né? Os espinhos não têm nenhuma coloração, enquanto o melacanthus tem esses espinhos um pouco melanizados, né? De melanina, então tem uma coloração mais escura. Então, se a gente vê um percevejo que tem os espinhos escurecidos, a gente identifica facilmente como melacanthus. Se ele não tem esses espinhos enegrecidos, ele é o furcatus, tá?
Ô Rodolfo, não querendo atrapalhar, mas talvez se tu desligar a tua câmera, possa melhorar um pouco aí o som, o pessoal está pedindo. Aí deixa para ligar a tua câmera no momento das perguntas, pode ser? Isso, agora sim. Obrigado, hein? Desculpa a interrupção aí. Ó. Tá. Então, Dicalopsis furcatus ele é maior, né? Resumindo aqui, pronotos da espinhos da mesma cor, Melacanthus ele é menor e os espinhos com a extremidade enegrecida. O ciclo biológico leva aproximadamente 35 dias também, então nós temos o ovo, que é de coloração verde, geralmente colocado em de duas a três fileiras, e esses ovos vão ficando mais escuros à medida que as ninfas se desenvolvem e estão próximas à eclosão. Então, nós temos as ninfas depois com 5 estágios, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, até formar o adulto. Os danos em milho, geralmente, são ocasionados por adultos, né? Dificilmente nós vamos ver ninfas. Por quê? Porque são populações remanescentes, muitas vezes, né, da cultura anterior, ou que estavam hibernando na entre-safra, na cultura de cobertura. Por isso que a gente diz que milho safrinha, ele é bastante problema, né, principalmente onde tem áreas de soja ou feijão como cultura anterior ou próximas. Então, quais são os danos? Eles conseguiram mudar o seu hábito alimentar, né, em vez de atacar grãos, eles conseguem atacar as partes vegetativas da planta. Então, eles atacam a base das plantas no colmo, onde eles sugam a seiva e vão injetar uma toxina. Os danos eles vão ser mais expressivos até V5. Porque após V5, o colmo do milho ele já tem um diâmetro mais avantajado e o estilete do percevejo não consegue penetrar no meristema, atingir o meristema apical. Então, vai causar somente uma lesão mais superficial, podemos dizer assim, e não vai causar toda aquela desordem que é a característica, né, do ataque do percevejo em milho. Então, quais são os danos? Os danos são, como vocês podem ver aqui nessas figuras acima, pode ser um perfilhamento excessivo, a planta emite muitos perfilhos, ela tem o seu crescimento altamente prejudicado, né, causa um nanismo na planta, e também forma o encharutamento, que é um enrolamento das folhas do cartucho, elas ficam enroladas e não conseguem se expandir. Então, fica como se fosse parecendo um charuto, toda enrolada, e elas não se expandem. Então, é bem característico o dano do percevejo. Quando tem só uma perfuração na folha, às vezes vocês encontram perfurações simétricas, como vocês podem ver nessa foto aqui. O que aconteceu aqui? Essa folha estava toda enroladinha no colmo do milho e o estilete penetrou em várias camadas. Depois, quando essa folha se expandiu, ficou essas perfurações simétricas aqui. Então, nós temos danos leves, quando são somente perfurações, como vocês podem ver aqui, passando no mouse. Nós temos danos moderados, quando ocorre uma redução no crescimento, um perfilhamento, e dano severo, quando a planta fica toda encharutada, né? Vocês veem que o cartucho não expande. Então, isso ocasiona, obviamente, uma boa redução, né, na produtividade da planta. O pessoal do IAPAR, o meu xará, Rodolfo Bianco, ele estudou percevejo de barriga verde durante um bom tempo, acho que ainda estuda, né? Já tem muitos anos de estudo com essa praga, e ele criou uma escala de notas para a gente, vamos dizer, quantificar o dano do percevejo no milho. Então, vai desde 0, que é uma planta isenta de dano, depois nós temos 1, plantas com poucas pontuações, plantas com muitas pontuações, leve redução. Nós temos o estágio 3, que é um cartucho danificado, perfilhamento, até a planta no estágio 4, né, nível 4, que é uma planta com uma alta redução de porte, perfilhada e também com cartucho encharutado. Então, perceba-se aqui que a planta, apesar de às vezes apresentar um certo grau de dano intenso, né, ela tem um potencial de recuperação.
Isso se a gente fizer o quê? Uma boa adubação nitrogenada nessa nossa cultura do milho, que assim ela vai conseguir recuperar todo aquele atraso, né? Então, chuvas regulares e uma adubação complementar de nitrogênio, muitas vezes a gente consegue minimizar esse impacto do percevejo de barriga verde. Então, qual é o grande segredo aqui? É fazer um tratamento de sementes, a gente protege a planta nos estágios iniciais ali, até os 15 dias, e depois nós temos que monitorar para realizar o controle de adultos, né, que não foram suprimidos pelo tratamento de sementes, e assim nós vamos ter um nível de dano na nossa lavoura não tão grande. Quanto mais tardio for o ataque do percevejo, quanto mais desenvolvida tiver a planta, menor vai ser a escala de dano e mais potencial de recuperação a planta tem. Então, aqui é só para mostrar um trabalho da Pioneer, que eles viram que o ataque do percevejo, ele ocasiona essas reduções aí, né, na produção de grãos na espiga. Então, como eu disse já anteriormente, eles se proliferam nas lavouras de soja, geralmente, sobrevivem se alimentando de grãos caídos e inchos e também plantas na cobertura vegetal. Aí depois vem o calorzinho, o pessoal coloca o milho ali, ele desperta e tem um prato cheio para causar dano, né? Isso quando é na safra, ou quando pode ser na safrinha também, quando ele já sobrevive direto da cultura antecessora, da leguminosa antecessora. Então, o aumento considerável do plantio direto favoreceu muito essa praga, pois permitiu que ela tivesse abrigo, né, para se proteger de intempéries, inimigos naturais, permitiu que houvesse uma oferta de alimento, né, durante praticamente o ano inteiro, com a cultura de cobertura, né. Então, pessoal, para ter um manejo adequado dessa praga, é muito importante a gente fazer um manejo, muitas vezes, pré-semeadura. Se nós vamos semear o milho, temos que ver como está essa população do nosso percevejo antes de semear o milho. Então, realizar uma dessecação, às vezes, antecipadamente, pode favorecer, vamos dizer, o milho, né? Pode desfavorecer o inseto, porque vai criar um vazio alimentar, que a gente chama. Tu vai dessecar a cultura, esse inseto não vai ter aonde se alimentar e ele vai acabar perecendo ou migrando para outras áreas. Se nós temos uma alta infestação, além de pulverizar o herbicida, faz na mistura de calda um inseticida junto, tiametoxam mais lambda cialotrina. Então, como é que é feito esse monitoramento na pré-semeadura? Nós vamos pegar 10 pontos e vamos inspecionar a base das plantas em 1 metro quadrado. Isso pode ser tanto na pré como na pós-semeadura, quando as plantas já estão emergindo. Então, aqui vocês veem um quadrado, uma área de 1 metro quadrado, né? Vocês jogam aleatoriamente em 10 pontos e vão contar a presença de percevejos ou não. Outra opção é utilizar armadilhas atrativas, com grãos de soja umedecido mais sal, também em 10 pontos. Aqui, vocês podem ver na foto, né, coloca numa placa de Petri ou num pote, grãos de soja úmidos com sal, o sal é altamente atrativo para os percevejos, e depois faz a inspeção dessas armadilhas. Qual é o nível de controle? Outra opção também é avaliar em 1 metro de fileira do milho. Se não tem esse quadrado aqui, pega 10 pontos, em cada ponto verifica 1 metro de fileira, que vai dar aproximadamente 5 a 6 plantas, e verifica a presença de insetos. Então, o nível de controle é 0,58 percevejos por metro quadrado, e mais recentemente foi lançado um trabalho pelo pessoal da Embrapa Soja lá, que eles verificaram um nível de controle em milho de 3 adultos por metro de fileira. Vamos supor que nós vamos utilizar a técnica da isca da soja com umedecido. Se nós encontrarmos 2 iscas com percevejo, nós temos um risco baixo de ter um dano significativo para esse inseto. Isso na pré-semeadura. Então, só o tratamento de sementes basta. De 3 a 5 percevejos, nós temos um risco médio. Então, tratamento de sementes e ficar atento após a semeadura, continuar monitorando.
E acima de 5 iscas com percevejo na pré-semeadura, é um risco alto de tu ter problema no milho depois. Então, o recomendado é controlar antes de semear, ou seja, incorporar um inseticida na dessecação, realizar o tratamento de sementes e também monitorar após a semeadura. Então, percebam aqui, pessoal, que o tratamento de sementes, independente do nível de percevejos na isca, ele sempre é recomendado. Para pragas iniciais, é muito importante a gente tratar a semente, né? Hoje em dia, se pegarmos esses híbridos de alta tecnologia, muitos já vêm com tratamento de sementes industrial, né? Então, para quem quiser evitar perdas no milho, não tem que pensar duas vezes quando o assunto for o TS, né? Então, para a TS, nós temos imidacloprid, tiametoxan e clotianidina, que são neonicotinoides, né, que possuem ação sistêmica, vão translocar na seiva da planta, né? E para pulverização foliar, é muito importante a gente utilizar a bicucone, pois ele consegue penetrar mais, né? Apesar de que o milho vai estar baixinho, então, se nós utilizarmos um bico leque mais direcionado para a base da planta, também dá, não tem problema. E para pulverização, então, nós já temos produtos em mistura, com piretroides e mais neonicotinoides. Então, nós temos lambda-cialotrina e tiametoxan, cipermetrina e tiametoxan e bifentrina mais imidacloprid. Passamos agora para uma outra praga inicial, que é a lagarta rosca, Agrotis y, é um lepidóptero da família Noctuidae. Como é que é feita a identificação, então? O adulto, pessoal, ele é uma mariposa, né, que tem as asas marrons com algumas manchas negras, mas é muito característico essas manchas triangulares aqui. Vocês podem ver que aqui na apresentação tem uma setinha vermelha que aponta para umas manchas triangulares pretas bem características. Então, o adulto é identificado por essas manchas. As asas posteriores são semi-transparentes, né, um pouquinho mais claras, e as lagartas, elas podem ser facilmente confundidas com a Spodoptera, né? A Spodoptera é a lagarta do cartucho, eu vou falar dela mais adiante, mas a Spodoptera também pode ter esse hábito, quando ela é remanescente da cultura anterior, onde tu tem lagartas grandes logo no início da cultura, logo no início da emergência do milho ali, a Spodoptera pode também causar dano parecido com a lagarta rosca. Então, muitas vezes, a identificação dessas lagartas ela fica meio complicada. Às vezes, o pessoal acha que é a rosca, mas é a Spodoptera. Então, as lagartas ela tem até 4,5 cm, né, uma cor parda cinzentada escura. O ciclo biológico, né, leva em torno de 20 a 40 dias. 34 a 64 dias. Isso aqui tudo depende da temperatura, pessoal. A temperatura é um dos principais fatores que interfere no desenvolvimento dos insetos, tanto acelerando quanto inibindo. Então, nós temos a fase de ovo, em 4 dias temos a lagarta, a fase de lagarta pode durar de 20 a 40, depois a pupa, que ocorre no solo, e em 10 a 20 dias nós temos o adulto. Quais são os danos? Essa lagarta, ela vai simplesmente cortar a planta de milho, bem na base do solo, e quando a planta está um pouco maior, ela causa esse sintoma de coração morto na planta, que é, vamos dizer, o secamento, né, dessas folhas centrais da planta, podemos dizer assim. Quais são, então, os prejuízos, né? Dizem que uma lagarta pode cortar de 4 a 6 plantas por noite. Podem causar alguns sintomas, como eu comentei antes, como coração morto, estrias na planta, e também um perfilhamento, né? A planta percebe um ataque e, como estratégia de defesa, ela emite um perfilho. E ela ocorre em locais mais úmidos. Então, plantio direto, onde nós temos uma proteção do solo maior, a umidade do solo ela é mais preservada, o plantio direto favoreceu muito a bioecologia da lagarta rosca. Essa lagarta ela se abriga em volta das plantas, né, em torno de 10 centímetros próximo das plantas e podem se enterrar até 7 centímetros de profundidade. Qual é o nível de controle? A pesquisa ainda não estabeleceu um nível de controle para essa praga,
e as medidas de manejo são mais de caráter preventivo, né? Então, o tratamento de sementes, nós temos registrados carbosulfano, para pulverização no sulco de plantio terbufós, e podemos utilizar uma isca para adultos, que é 10 litros de melaço em 100 litros d'água e incorporar um inseticida. Então, essa isca, ela é pulverizada em algumas faixas da lavoura, e esses adultos vão ser atraídos pelo melaço, né, que está contido nessa mistura, e vão se contaminar indiretamente pelo inseticida. Quando for pulverizar, dirigir o jato, né, para a base da planta, que é onde essas lagartas vão estar próximas, né? E nós temos para pulverização foliar clorpirifos, que é um organofosforado, e 2 piretróides, hipermetrina e também lambda-cialotrina. Bom, agora então passamos dessas pragas que atacam mais no início da cultura, vamos passar para as pragas que são mais atacam mais o ciclo vegetativo de maneira uniforme. Uma que tem causado muitos problemas hoje em dia é a cigarrinha do milho, Dálbulus maíris. O adulto dela é essa cigarrinha que vocês veem na imagem aqui, que tem aproximadamente 4 milímetros e tem uma coloração amarelo pálida. De 25 a 30 dias é a duração do ciclo biológico e as ninfas têm 4 a 5 ínstats. Isso depende das condições climáticas. Os adultos podem viver até 2 meses, então são insetos bastante longevos, e cada fêmea põe de 400 a 600 ovos, né? Qual é a área de ocorrência dessa cigarrinha? Ela ocorre na região neotropical, vamos dizer assim, pega ali norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos. E aonde que esse inseto habita no milho? Qual é o nicho que ele ocupa? Ele fica abrigado no cartucho do milho. Vocês podem ver aqui um cartucho altamente infestado por cigarrinha. Os danos, pessoal, que esse inseto causa, eles estão relacionados a doenças que esse inseto consegue carregar. Há 2 bactérias, chamadas de molicutes, que também é um vírus. Se não fosse se esse inseto não fosse vetor desses patógenos, o dano ia ser insignificante, né? Porém, como ele consegue transmitir essas doenças, ele é um inseto que demanda bastante cuidado, né? E que tem preocupado bastante as regiões produtoras de milho, de início mais no centro-oeste, mas agora aqui na região sul também. Então, nós temos uma cigarrinha infectada que vai se alimentar de uma planta jovem e vai transmitir a bactéria ou o vírus. Eu já vou comentar dessas doenças. E assim essa planta vai servir como fonte de inóculo, né, para possíveis ninfas que vão eclodir nessa planta. Ao mesmo tempo que a cigarrinha se alimenta, ela pode colocar ovos e infectar a planta. Quando as ninfas eclodem desses ovos, elas vão adquirir o patógeno dessa planta e assim vão já carregar o patógeno, né, e vai causar um surto na lavoura. Então, quais são as doenças transmitidas pela cigarrinha do milho? Uma é a virose do raiado fino, que causa esse sintoma bastante característico. Vocês podem ver, são pequenas manchas brancas ao longo da nervura do milho, né? São manchas bem fininhas, mas que vão seguindo o sentido das nervuras. Então, por isso o nome vírus do raiado fino. Tem também os enfesamentos. Nós temos o enfesamento vermelho, que é causado por um fitoplasma. Um fitoplasma, ele é uma bactéria de floema, ele vai atuar no floema da planta e vai causar desordens, né? Inicialmente a planta desenvolve manchas amareladas nas laterais das folhas e mais tarde essas folhas ficam avermelhadas. Tem um sintoma bastante semelhante, que é a deficiência por fósforo, que causa folhas avermelhadas também. Mas quando vocês veem algo assim, que é
mas de âmbito geral na planta, normalmente é um enfesamento vermelho. Se tem alta população de cigarrinha, consequentemente, são grandes as chances de nós termos esses enfesamentos na lavoura. Aqui só para exemplificar um trabalho que foi realizado para mostrar qual a importância, né, da doença associada no quesito, vamos dizer, periculosidade desse inseto. Foi realizado um trabalho onde foi infestadas plantas de milho com diferentes densidades da cigarrinha. Então aqui vamos ver se eu entendi bem aqui. Então uma planta foi infectada com 1, 3, 6 e 9 insetos. Um grupo foi infestado com insetos sadios, não infectados, e outro grupo com insetos infectados, né, infectivos, que a gente chama. E percebe-se aqui que a produção de grãos por planta, nas quais foram infestadas somente com a cigarrinha, porém a cigarrinha sadia, a produção ela não diferiu da testemunha, foi igual. Já quando nós temos insetos infectivos, percebe-se que tem uma redução significativa da produção. Então aqui, com 9 insetos infectivos por plantas, olha a produção de grãos comparado com uma planta não infestada. Foi muito reduzido. Então isso mostra a importância de a gente manejar bem esse inseto devido às doenças que esses insetos podem transmitir. Por último, um outro enfesamento que pode causar é o enfesamento pálido, o enfesamento amarelo, causado por um espiroplasma. Então, em vez de manchas vermelhas, né, predominam manchas amareladas na planta, e há um encurtamento dos entrenós e, às vezes, um multi-espigamento também. Então, pessoal, os danos eles estão na redução da produtividade e também da qualidade dos grãos. Aqui percebe-se uma espiga sadia comparado com espigas de plantas infectadas com enfesamento vermelho, né? Tem uma redução bastante significativa. Para controle, então, é muito importante realizar um controle cultural, utilizar cultivares resistentes. Aqui, resistentes talvez não seja um melhor termo, mas assim, cultivares tolerantes que possam, elas vão ser infectadas pelo enfesamento, mas elas vão tolerar e não vão ter uma redução tão significativa na produção. Existem alguns híbridos que são bastante suscetíveis, acusam muito fácil os enfesamentos, e já tem-se outros híbridos que são mais tolerantes, né, conseguem conviver com essa doença. Erradicar plantas voluntárias na área antes de plantio, né, aquele milho tiguera que a gente chama. Se tem essa planta antes de realizar o plantio, é importante eliminar, pois ali vai ser uma fonte de inóculo, né, para ter uma infestação com a cigarrinha. Plantas sintomáticas, se muito no início da cultura, se tu perceber que tem plantas sintomáticas ocorrendo, elimina essas plantas. Realizar um plantio um pouco mais cedo, né, para pegar épocas com temperaturas mais amenas no início do desenvolvimento da cultura, assim tu não tem uma incidência tão grande da cigarrinha. Sei que tem regiões aí que plantam milho em julho, final de julho, início de agosto, né, e depois entram com uma soja, fazem acho que 3 safras no verão, né. Também eu acho que tudo tem um limite, né, mas às vezes tu planta muito cedo, tu vai ter outros problemas com doenças, podridões, né, então plantio no cedo, mas não tanto assim também. E evitar o plantio sucessivo e contínuo, né? É muito importante a gente fazer uma sucessão e rotação de culturas. Por quê? Porque essa cigarrinha ela é exclusiva do milho, ela não se desenvolve em nenhuma outra planta. Então, se a gente interromper a oferta de milho em uma determinada área aí, por algum período, nós vamos eliminar essa população por um bom tempo até que ela retorne. Para controle químico, utilizar inseticidas específicos. No suco de plantio, ITS, né, para proteger nos estágios iniciais. E temos controle biológico com Bovéria baciana.
Aqui no CEPAF nós estamos estudando a flutuação populacional desse inseto no estágio vegetativo, na safra e na safrinha, e percebe-se que o problema maior é na safrinha. Por quê? Nós temos uma condição de calor, já tem uma população residual do plantio safra, né? Então, na safrinha, o milho já emerge, começa a desenvolver com uma alta população de cigarrinhos, enquanto que na safra, o que nós percebemos aqui que a partir da quarta, quinta semana após a semeadura é que começaram a ser capturados os primeiros exemplares. Avaliamos algumas medidas de manejo via pulverização e não obtivemos um controle eficiente. Quando a população é alta, é muito difícil tu manejar essa praga, pois ela tem uma capacidade migratória muito grande, e às vezes ela habita o cartucho, então tu pulveriza e o milho ele emite folhas muito rápido, daqui a 2 dias, 3 dias, aquela região que foi pulverizada ali no cartucho já é composta por uma folha, vamos dizer, por um tecido novo que não foi atingido pelo inseticida, né? Então, é bem complicado controlar esse inseto na fase adulta, principalmente quando se tem altas populações. Uma opção seria esse controle biológico com Bovéria, né, que ele consegue colonizar e se perpetuar na lavoura. Mas, para isso, necessita condições adequadas também. Se for utilizar um fungo entomopatogênico, né, para controle biológico, numa época muito seca, que nem esse ano, nós tivemos períodos de estiagem muito grandes, ausência de chuvas por longos períodos, né, uma alta intensidade solar aí, então é difícil tu fazer a colonização da lavoura com esses fungos. Passamos então para o pulgão do milho. Como eu comentei nos slides iniciais, essa não é talvez uma praga de tanta importância assim, né, mas ela ocorre de vez em quando no milho, né. A espécie é Rhopalosifumaedes, é um hemíptero da família Aphididae. Como vocês veem nas fotos aqui, ele tem uma coloração verde azulado, e a fórmula áptera, que é sem asas, ela mede 1,5 milímetros. A forma alada, ela é um pouquinho menor. E esse inseto, ele tem a característica de se reproduzir por partenogênese telítoca, que é, ele não faz a cópula, né, a fêmea origina por partenogênese outras fêmeas. Então, essa é a característica de reprodução desses insetos. Atacam o cartucho do milho, mas também podem ocorrer no pendão da planta. E quando ocorre no pendão, é problema sério, né? É considerado período crítico do florescimento. Por quê? Vai prejudicar altamente a emissão de pólen, né? E aí nós não vamos ter a fecundação dos estilos, estigmas ali, e formação do grão. Então, a granação fica altamente prejudicada. Então, o período crítico é ali na pré-florescimento, né, antes da granação. Então, quais são os danos? Retardar o crescimento da planta, vai causar a murcha e a morte de algumas plantas, isso em casos de extrema infestação. Reduzir o tamanho de espigas, podem favorecer a incidência da fumagina. O que é a fumagina? Para quem não conhece, acredito que a maioria deve conhecer. Fumagina nada mais é do que um fungo escuro, é um fungo oportunista. Capnodium é o gênero desse fungo, e ele se desenvolve sobre os excrementos de insetos sugadores. Esses insetos sugadores, eles sugam a seiva da planta, e os excrementos são compostos nitrogenados, um alto teor de aminoácidos e açúcares, então favorece muito para se proliferar esse fungo da fumagina. Então vai incidir a fumagina na planta, falha na granação quando ocorrer no florescimento, e também pode transmitir um vírus, que é o vírus do mosaico comum. Como vocês veem aí na foto, né, pode causar essa virose no milho. Como é que é feito o monitoramento de pulgões em milho, então? Vamos pegar 10 plantas por hectare e, com o auxílio de uma lupinha de bolso,
contar os pulgões nas folhas, bainhas e também no pendão. Então, nós vamos ter níveis de infestação 0, que é 100 pulgões, 1 de 0 a 100 pulgões, e 2 quando nós tivermos mais de 100 pulgões. O nível de controle é 5 a 10 plantas avaliadas com mais de 100 pulgões. Para controle, tratamento de sementes na fase inicial e pulverização floreal, pulverização foliar. Nós temos imidacloprid e também tiodicarb, que é um carbamato. O pulgão, ele é talvez um dos insetos que mais, vamos dizer assim, é controlado por agentes naturais de controle, sejam parasitoides ou predadores. Então, nós temos inúmeros predadores que se alimentam de pulgões, como as joaninhas, a crisoperla, o bicho lixeiro, que chamam aqui é o adulto, e na fase larval ele é chamado de bicho lixeiro, o formiga-leão, que ele é um inseto que vai sugar a hemolinfa do pulgão. Nós temos as tesourinhas, que habitam também cartucho da planta, predam bastante pulgões e alguns ovos de Spodoptera. E nós temos alguns parasitoides, principalmente do gênero Braconidae. Esses parasitoides parasitam, colocam um ovo dentro do pulgão e eles vão consumir, né, o corpo do pulgão, podemos dizer assim, até formar o adulto e esses adultos emergirem. Quando eles emergem, eles deixam toda, vamos dizer, a estrutura, a cutícula, o epiderme, como nós preferimos chamar do pulgão. E ele fica com uma coloração meio metalizada, tipo com um bronze ou um prateado, e totalmente imóveis. Muitas vezes a gente não vê aquele orifício de saída do parasitoide e olha essas múmias, né, que é o nome que essa epizúvia, vamos dizer assim, que essa estrutura recebeu. Essas múmias, elas podem ser confundidas com pulgões, e aí o pessoal acha que tem uma alta infestação e acaba pulverizando, mas não. Na verdade, isso é um bom sinal. Quando tu tem, então, esses corpos dourados aí, com orifícios de saída, isso quer dizer que tem agentes de controle biológico atuando para suprimir essa população. Então, é bastante importante saber diferenciar um pulgão e uma múmia de um pulgão. Para isso, a lupa de bolso é essencial, pois muitas vezes podemos estar pulverizando e, na verdade, esse pulgão já está controlado. E aí a gente vai acabar eliminando o inimigo natural que está ali. Bom, agora então chegamos para talvez a principal praga do milho até uns 10 anos atrás, né, que é a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda, que é um lepidóptero da família Noptuid. Os adultos, então, são essas mariposas, que têm até 3,5 centímetros de envergadura, né, com asas abertas, tem as asas anteriores, coloração mais escura, e as asas posteriores semi-transparentes. Já a lagarta tem até 4 centímetros de comprimento e a coloração pode variar também de pardo escura até para um tom mais esverdeado ou até mesmo preto. E ela pode ter 5 ou 6 instares antes de formar a pupa. Isso às vezes depende, como eu comentei, das condições do ambiente, da oferta de alimento, né? E uma maneira bastante interessante de se identificar Spodoptera e não confundir com outras lagartas é verificando as suturas na cabeça dessa lagarta. Vocês veem aqui 3 cabeças de lagartas e a do meio é a Spodoptera. A Spodoptera, né, ela tem uma sutura em forma de Y invertido na cabeça, bem na parte frontal, o que facilmente identifica, além de que a cabeça é de coloração negra. Podem-se ter outras lagartas que vão estar desfolhando o cartucho, né, que não somente Spodoptera. Então, esse aspecto, né, da cabeça, né, esse Y invertido, é uma dica importante aí para vocês conseguirem identificar. Então, aqui nós temos na esquerda uma Pseudalécia, no meio a Spodoptera e depois uma Helicoverpa zea, que é a lagarta da espiga. E aqui os diferentes instares
da fase larval, da espodóptera. Então, como é que é o ciclo? As mariposas elas vão acasalar e vão colocar os ovos próximo do cartucho da planta. Os ovos são depositados em massa, geralmente em camadas, e após ovipositar essa massa de ovos, as fêmeas colocam escamas, uma camada de escamas que elas liberam da porção terminal do abdômen. Essas escamas vão servir para proteger os ovos. Então, dessa massa de ovos aí vão eclodir as lagartas, que vão formar a pulpa no solo, e dessa pulpa vão emergir os adultos. Então, o ciclo biológico é de aproximadamente 35 dias. Quais são os danos da lagarta do cartucho? Nós temos sinais leves de ataque, né? Quando são lagartas pequenas, primeiro, segundo insta, às vezes elas não têm a capacidade de causar uma desfolha, então elas somente raspam a planta. Então, como vocês podem ver aqui nessa foto do canto superior esquerdo, sinais de ataque da lagarta. Ou às vezes milho BT, nós temos o milho BT e uma lagarta grande ou de porte médio, ela somente come essa camada mais externa da folha e ela acaba morrendo em função da toxina BT. Então, muitas vezes ela ocasiona só raspagem em plantas BTs. Nós temos já danos mais severos, quando as lagartas são maiores, que aí causam a desfolha total da planta, né? E aí ela penetra no cartucho e faz essa bagunça toda que a gente conhece aqui, né? Se alimenta do cartucho e deixa os excrementos ali, então é uma praga bastante danosa. Normalmente vocês nunca vão encontrar, óbvio, nunca é uma palavra forte, né? Pode ser que encontre, mas é raro encontrar mais de uma lagarta grande no mesmo cartucho, porque ela é tão voraz que ela tem um hábito canibal. Então, quando chega num tamanho mais avantajado, uma vai comer a outra e só vai restar uma lagarta no cartucho. Em altas infestações, podem também causar danos em espigas, né? Ela vai consumir a palha do milho e vai se alimentar dos grãos leitosos ali da espiga. Como vocês podem ver nessas fotos superiores. Aqui no início, ó, quando ocorre lagarta grande de Spodoptera no estágio inicial, ela corta a planta na base igual a lagarta rosca. Então, como é que é o monitoramento? A gente verifica o cartucho de 100 plantas por hectare, faz uma vistoria minuciosa no cartucho, e até 30 dias após a emergência, o nível de controle é 20% das plantas infestadas. De 31 a 60 dias, esse nível já cai para 10%. Nós temos que ficar mais rigorosos. Uma outra opção é a armadilha com feromônio para capturar adultos. Então, uma armadilha por hectare, é colocado um feromônio sintético, é o Bioespodoptera, o nome da formulação, e ele vai atrair machos, né? É um feromônio da fêmea que vai atrair machos. Então, se nós tivermos 3 mariposas por armadilha, é interessante fazer um controle. Esse monitoramento deve ser feito no estágio inicial do milho, pois aí nós vamos verificar a presença de adultos e suprimir essa população de adultos ou reduzir essa população de adultos para que eles não ovipositem e nós temos uma grande incidência de lagartas na próxima geração. Então, monitorar a população de adultos é uma alternativa bastante interessante também para reduzir a incidência de lagartas. Tem-se também vamos dizer assim, podemos adotar uma escala de dano como parâmetro. Essa é uma escala chamada escala Davis, que tem 9 níveis de infestação, e esses 9 níveis foram agrupados em níveis baixos, médios e altos. Então, do 1 ao 3 são leves raspagens, pequenas raspagens nas plantas. No nível médio já temos uma raspagem significativa com uma pequena desfolha, que é do nível 4 ao 6, e depois no nível alto de infestação, é o nível 7, que nós já temos uma desfolha considerável,
uma destruição completa do cartucho. Então, o nível de controle aqui, se a gente quiser fazer um controle preventivo para evitar danos maiores, é quando nós tivermos 10% das plantas no nível 3, realizar a pulverização. Isso, obviamente, que para milho convencional ou que já está com tecnologia quebrada, vamos dizer assim. Esses híbridos de alta tecnologia, com eventos piramidados aí, essa raspagem é normal, é aquilo que eu comentei, a lagarta tem que comer um pouco para se intoxicar, então, se tu tem um híbrido que o controle é garantido, tu não precisa se preocupar com espodóptera. Aqui no CEPAF mesmo, para a gente realizar esses trabalhos de monitoramento da cigarrinha, nós utilizamos híbridos de alta tecnologia. Por quê? Porque nós precisamos ter uma área livre de inseticida para utilizar nos nossos experimentos. Gostaríamos muito de utilizar as BPAs da EPAGRE nos ensaios, mas às vezes ensaios na área de entomologia, quando tu quer estudar a bioecologia do inseto, tu não pode ter interferência de inseticida. E se nós utilizarmos uma VPA, com certeza vai ter um enorme problema com o espodóptera, né, com a lagarta. Além de que a lagarta ocupa o mesmo nicho que a cigarrinha, que é o cartucho. Então, fica bem complicado. E aqui, os híbridos que nós usamos, nós conseguimos conduzir a lavoura inteira sem nenhuma aplicação de agrotóxico, né? Somente dessecação com herbicida e talvez uma pulverização de herbicida complementar ali, quando tinha uma alta infestação, mas fungicida, inseticida, nada, né? Então, esse nível aqui, quando é um híbrido de alta tecnologia, ele é tolerado, tá? Não há necessidade de pulverizar. Então, para controle da espodóptera, temos 154 marcas comerciais de inseticidas disponíveis, talvez é um inseto que tem mais produto registrado. Cabe ir ao Agrofit lá e verificar quais são as opções e escolher a mais adequada, né? Controle preventivo é o TS e aplicação no sulco, né, para proteger os estágios iniciais. Aplicação de inseticidas na dessecação, obviamente, né, quando houver a presença de lagartas. Se a gente vai monitorar antes de semear o percevejo, ao mesmo tempo tu vê se tem lagarta, né? Então, se tiver bastante lagarta, também incorpora um inseticida na dessecação. Controle curativo, quando a lavoura já está infestada, nós temos que reduzir a população, deve-se optar por grupos químicos mais seletivos. Como eu comentei antes, temos 154 marcas comerciais. Então, eu trago aqui dois ingredientes ativos que são, dois grupos químicos, perdão, que são mais seletivos, vamos dizer assim, aos inimigos naturais, que é as antranilamidas e as benzoilureias, que são os reguladores de crescimento. Para a pulverização, utilizar um bico-leque, e é importante a gente rotacionar ingredientes ativos para não surgir a resistência, né? A resistência talvez é um dos principais problemas enfrentados no manejo integrado de pragas. Aqui, esse gráfico eu trouxe só para ilustrar que os primeiros casos de resistência a um determinado ingrediente ativo começam, em média, a ser documentados depois de 5 anos do início dessa utilização. Então, vamos pegar aqui só como exemplo os grupos mais recentes aqui. Os neonicotinoides e os piretróides. O que percebe-se nesse gráfico aqui? Ó? O início da barra amarela é o ano que foi lançado esse grupo químico. Então, piretróides. Começou em 1972, 73 o seu uso. 78, o número entre parênteses, é o ano em que houve o primeiro caso de resistência. Neonicotinoides, 1990 e 95 já surgiu a resistência. E aqui esse gráfico azul é o número de espécies resistentes. Tem aumentado muito a cada ano, né? Então, para a indústria química é muito difícil tu descobrir uma nova molécula com um mecanismo de ação inovador. Isso leva muito tempo e custa muito dinheiro. Então, é muito importante a gente preservar a eficácia dessas moléculas que já estão disponíveis para nós. Como? Fazendo uma rotação de ingredientes ativos diferentes que pertençam a grupos químicos diferentes com modos de ação diferentes. Assim a gente vai manejar bem a nossa resistência. E se a resistência pegar geral e nós dependermos cada vez mais de novos produtos, o controle químico vai ficar cada vez mais caro, né?
leva muito tempo e custa muito dinheiro, com certeza esse produto não vai sair barato para o produtor. Então, o grande segredo é preservar a eficácia desses que nós temos já no mercado. Bom, eu falei de reguladores de crescimento. O que é as benzolilureias lá? Que são produtos específicos para lepidópteros. Podem atacar um pouco de percevejos também, mas o maior dano é nos lepidópteros. O que ele faz? Ele regula o crescimento desses insetos, inibindo a formação de uma nova pele, quando ele vai trocar de instar. A nova pele do inseto, ela é composta por uma substância chamada quitina. E os reguladores, as benzolilureias, eles inibem a síntese da quitina na formação da nova cutícula. Então, por que é importante a gente saber isso? Porque, baseado nisso, a gente sabe que somente vai matar um inseto quando ele for realizar a troca de instar. Por isso é importante realizar o controle até o quarto. Por quê? Porque são intervalos aqui, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e terceiro para o quarto, são intervalos em que a lagarta ainda consome, vamos dizer assim, uma quantidade baixa a moderada. Além de que elas são mais suscetíveis à ação do inseticida. Se nós aplicarmos aqui, ó, do quinto para o sexto, ou do quarto para o quinto, até chegar no momento da muda, nesse intervalo aqui, ela já consumiu bastante. Então, e do quinto para o sexto, mais ainda. Estima-se que quase 80% do consumo foliar da Spodoptera é realizado nesse último intervalo aqui. Então, é importante utilizar reguladores de crescimento. São opções bastante ecologicamente amigáveis, vamos dizer assim, mas eles são mais adequados para lagartas até quarto instar. E o controle biológico da Spodoptera, ele é bastante presente também. Nós temos parasitoides como tricograma e telenomos, porém eles vão parasitar somente aqueles ovos da camada superior da massa de ovos, né? Eles já não conseguem penetrar na massa de ovos. O Telenomus já tem uma habilidade um pouco maior para parasitar ovos mais das camadas inferiores, mas esse do tricograma não. E predadores como o Dorolutapes, que é a tesourinha que eu comentei. E o Bacillus thuringiensis também, que é o BT, seja ele por meio de um produto formulado, um produto microbiológico para pulverização, ou até mesmo, né, por meio da biotecnologia, né, inserido no DNA da planta através de uma híbrido transgênico, vamos dizer assim. Então, para a Spodoptera era isso. Por fim, a última praga, nós passamos para a lagarta da espiga, que é a Helicoverpa zea, é um lepidóptero da família Noctuidae também. O adulto já tem essa coloração mais amarelada, né, e a asa posterior, que é a asa de baixo, ela tem uma faixa transversal escura, como vocês veem aqui. Então, ela é bem diferente da Spodoptera, né? Ela vai atacar a espiga do milho, os grãos, quando eles ainda estão em bolha d'água e grãos leitosos. E a lagarta pode medir até 5 centímetros de comprimento e tem uma coloração variável. A cabeça dela é uma coloração mais amarelada, alaranjada, então é bem fácil de distinguir da Spodoptera. Além de que tem esses pequenos pontos enegrecidos aqui, bem característicos, que tem um termo técnico, mas agora me foge a cabeça qual é o termo dessas estruturas aqui. Daqui a pouco eu lembro. Então, como é que são os danos e a bioecologia? Diferente da Spodoptera, que coloca o ovo, as posturas em massa, a Helicoverpa coloca um ovo apenas. Um ovo é solitário, vamos dizer assim. E esse ovo é colocado nos cabelos do milho ali, nos estigmas, né? E essa larva vai eclodir e vai penetrar na espiga, causando aquele dano que a gente conhece. Então, quando se alimentar dos cabelos do milho, vai causar uma falha na polinização, e depois que penetrar na espiga, aí já tem danos diretos da alimentação e também danos indiretos, né, pois favorece a proliferação de micro-organismos, fungos oportunistas que vão causar podridão nos grãos. Então, maior dano em milho doce, né?
E, como eu comentei, tem os danos indiretos, né, penetração de micro-organismos e também pragas de grãos armazenados no paiol. Fica aquela abertura na palha da espiga, que pode já favorecer uma infestação já no campo, né, de algum orgulho que pode infestar no campo e já causar dano no armazém depois. Então, aqui só uma lagarta jovem se alimentando dos estigmas do milho, e aqui já uma lagarta mais adulta, né, que se alimentou da espiga. O uso de variedades com bom fechamento de palha, não vou dizer que inibe 100% o ataque, mas já dificulta o ataque da lagarta da espiga, e é uma opção para manejo. Vamos dizer, para manejo utilizando um cultivar resistente, vamos dizer assim. Controle químico, não temos inseticidas registrados, até porque é uma praga que ocorre mais para o fim do ciclo da cultura, então só quem tem aqueles tratores com uma suspensão alta ou a aplicação aérea, né, para realizar o controle nessa fase, porém é muito raro tu ter uma infestação muito grande que demande o controle químico. O que se pode utilizar é controle biológico, né, com baculovírus e também liberações de tricograma. Como a postura ela é isolada, então o tricograma tem uma eficiência maior para helicoverpa do que para Spodoptera. E uso de isca para adultos, né, 10 quilos de melácio, mais metomil, mais água, onde tu pulveriza em algumas faixas e os adultos vão se intoxicar e vão, assim, não irão, vamos dizer, ovipositar no cabelo do milho. Então, esse controle com adultos é importante ser feito ali antes do embonecamento, vamos dizer assim, né, quando começa a formar espiga, depois aí a gente já suprime eventuais adultos. Bom, aqui essa sessão eu ia falar um pouco sobre transgenia, mas o Leandro Ribeiro vai dar uma palestra para vocês sobre biotecnologia em milho, então essa aqui eu vou deixar para o Leandro abordar. E eu termino com uma recomendação de leitura, né? Tudo que eu falei aqui, a base disso tudo, vocês podem encontrar nessas duas publicações da EPAGRE, que é Manejo Fitossanitário na Cultura do Milho, e também tem esse guia de bolso, que é Pragas e Doenças do Milho. É um guia de identificação das principais pragas e doenças, onde é um guia bastante ilustrado, com fotos e com orientações, né, para identificar e também para manejar. Acredito que todo escritório municipal aí recebeu um exemplar dessas duas publicações. Quem não tem, é só entrar em contato com o CEPAF aqui, ou contratar o pesquisador João Bordel, que é o primeiro autor das duas obras aí, que a gente pode estar providenciando. E tem alguns exemplares à venda também para público externo. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato com a EPAGRE aqui de Chapecó. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Como eu comentei, é só uma base, né? Existem muitas particularidades, muitas outras opções que não foram abordadas aqui, mas espero que tenha servido para vocês terem uma noção de quais são as principais pragas e como iniciar um manejo, né? Seja preventivo ou curativo, né? Na cultura do milho. Encerro por aqui e passo a palavra para os moderadores, para quem tiver alguma pergunta, Então, tá, nosso muito obrigado, doutor Rodolfo, pela apresentação, né? Acho que contribuiu bastante aí, porque tu mostraste a identificação das pragas, os danos, os manejos possíveis, né, para minimizar os problemas na cultura do milho. Então, nós muito obrigado, né, por também ter atendido a nossa solicitação, né, de participar, de contribuir com a nossa capacitação online, né, em virtude de que estamos passando por esse momento que estamos impedidos de fazer os eventos de forma presencial, né? Esse evento estava previsto, a capacitação para acontecer lá em Videira e não foi possível. Então, nosso muito obrigado aí, né, por ter aceito o convite de participar dessa nossa capacitação por essa metodologia que a gente está usando. Tá?
Antes de passar para o Russieri para ver as perguntas, o pessoal pode fazendo mais perguntas aí no chat, né? Depois o Russieri vai ler. Eu gostaria ainda de lembrar a vocês, né, que a terça-feira, dia 7, nós teremos a palestra sobre biotecnologia aplicada ao manejo de pragas, né, que vai ser com o Dr. Leandro do Prado Ribeiro, que ele é pesquisador também lá do CEPAF, que tem muita experiência, né, nessa área, conhece muito nessa área aí, e certamente vai contribuir conosco. E lembrar, né, também que a nossa sexta etapa, que deveria ter acontecido terça-feira, como eu falei no início da nossa apresentação hoje, vai ser no dia 10, na próxima sexta-feira, no mesmo horário, né, entre 15 e 17 horas. Então, todos estão convidados, né, para participar desses nossos próximos 2 eventos, que serão a semana que vem, então. Russieri, eu passo a palavra para ti, para que tu possa fazer os questionamentos aí ao doutor Rodolfo. Russieri? Ok. Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutor Rodolfo. Parabéns pela palestra aí, né? A gente tem apenas uma pergunta aqui, que foi do colega Ramon Pinheiro, e ele pergunta: existe algum controle para as pulpas das lagartas em geral, eliminando assim futuros adultos? Boa tarde. Controle de pulpas teria que ter mais um controle, vamos dizer, mecânico, né? Um revolvimento de solo, porém já fica meio complicado. Pulverização para controle de pulpas, eu acredito que não seria muito efetivo, mas eu citaria o controle mecânico, através do revolvimento, que expõe essas pulpas a intempéries e predadores, vamos dizer assim, ou um entomopatógeno, um fungo de solo aí que possa colonizar essas pulpas. Porém, dependendo do estágio do milho e da área, né, já é algo mais, vamos dizer, não tão fácil de realizar. Mas que dá para fazer, dá. Mas eu citaria mais, então, revolvimento de solo e entomopatógeno. Ok. Só lembrando os colegas também, né, pessoal, enquanto alguém tiver mais alguma pergunta aí para fazer, se quiser fazer via a voz mesmo, né, perguntando ao vivo aí, também fica à vontade. E lembrando vocês de preencherem o formulário ali de inscrição do curso, para depois ter acesso aos certificados e também comprovação da presença, né, hoje nesse curso, né. Aí só tem algumas informações aqui que o colega Douglas coloca, que é interessante a informação de que o tricograma não é muito efetivo contra a lagarta do cartucho. Aí o colega Valdir também, Valdir André Baggio, fala aqui que o cultivo indiscriminado de milho transgênico tem aumentado a incidência de pragas, devido ao desrespeito às normas técnicas de cultivo. O tricograma, ele... Não digo que ele não é eficiente, né? Ele é um parasitoide muito utilizado, assim. Existem inúmeras biofábricas que comercializam essa espécie. O que eu quis dizer ali é que, assim, ele vai parasitar, só que ele vai atuar sobre as camadas mais externas. Aqueles ovos que estão nas camadas mais inferiores, ele não consegue penetrar. Já o telenomo, que tem um tamanho mais avantajado, ele consegue parasitar algumas camadas inferiores. A outra colocação do colega ali, eu não... O que ele quis dizer com não respeito às normas técnicas? Isso aí é muito vago, né? Na minha opinião, na minha sincera opinião, olha, tu conseguir cultivar milho sem colocar uma gota de inseticida, tu preserva muitos inimigos naturais, né? Tu vai ter, vamos dizer assim, um impacto ambiental muito menor. Obviamente que outras pragas vão ocorrer, mas não são pragas tão danosas quanto a lagarta do cartucho. Então, talvez ele esteja falando da área de refúgio, alguma coisa assim, não sei o que. Acredito que sim. Possivelmente seja desse aspecto.
A área de refúgio, o que é a área de refúgio? Eu não abordei isso aí, provavelmente o Leandro vai comentar, mas tu tem que ter uma faixa com cultura não transgênica, né? Para tu ter o quê? Tu conseguir permitir que haja uma população de adultos que vá se desenvolver ali que não seja resistente ao BT. E aí eles vão cruzar com eventuais adultos resistentes e vai diluir essa resistência. Em termos básicos, é isso. É providenciar uma fonte de genes suscetíveis. Isso, obviamente, muita gente não respeita, né? Mas talvez isso contribui somente para a resistência da Spodoptera. Mas, transgênicos é um assunto complicado, é muito polarizado as opiniões. Aproveitando para lembrar também os colegas, né, que será disponibilizado, foi gravada essa apresentação, então depois no grupo do WhatsApp vai estar sendo disponibilizada para os demais colegas, ou quem não teve como assistir por causa do movimento de escritório e tudo mais, né? Então podem ficar tranquilos que no grupo de WhatsApp vai estar sendo disponibilizada a apresentação gravada. E no mais seria isso. Ô, Ricieri, tem mais alguns comentários aí que o pessoal está fazendo que pode até ler aí, pessoal, né? Sim. Tem aqui uma... Calma aí agora, deixa eu... Tem uma da Roberta Sabatino Ribeiro sobre a utilização de tricograma. No Rio Grande do Sul, colegas da Emater estavam incentivando o uso desse tipo de controle nas primeiras raspagens das folhas com eficiência. É uma colocação que ela tem, né? Desculpa, pode repetir, eu não prestei atenção. Sobre a utilização de tricograma. No Rio Grande do Sul, colegas da Emater estavam incentivando o uso desse tipo de controle nas primeiras raspagens das folhas, com eficiência. Sim, significa que tu ainda já tem aquela primeira geração de lagartas que eclodiu ali, então tu estaria atuando com tricograma para suprimir uma nova, vamos dizer, onda de emergência, né? Uma nova onda de posturas. Interessante, se tem uma liberação inundativa numa densidade adequada, né, que é recomendada, pode-se ter um controle efetivo, sim. Aí ela coloca aqui também, a dificuldade de utilização do tricograma era na logística de entrega das cartelas. Há alguma região em que a EPAGRE está realizando a utilização desse controle biológico? O problema é exatamente, às vezes, o padrão de qualidade, né, dessas empresas, eles emitem, nos dão cartelas que não têm um alto grau de emergência, né? Então, não tem aquela qualidade que tu espera, assim, quando tu vai liberar. Eu sei que o colega Leandro realiza alguns trabalhos com controle biológico de percevejos na soja, mas aí é outra espécie, é o Telenomus podise, né, que é para controlar parasitóide de ovos de percevejos. Aqui na EPAGRE, se alguém faz alguma pesquisa com tricograma, talvez o pessoal da fruticultura ali, né, de São Joaquim, caçador, videira, né, controle biológico mais de grafolita, de pragas de culturas temperadas. Daí tem a... E na questão do tomate orgânico em caçador também, acredito que tem algumas pesquisas com tricograma também, a produção integrada de tomate. Aí tem a Tatiana Lazeres, ela fala que a Ana Primavesi dizia que a maior incidência das lagartas do milho é devido à falta de boro no solo, consequentemente maior ataque. Eu acho muito interessante isso, levando em consideração que a dificuldade, que dificilmente a gente faça adubação com micronutrientes. Conseguiu entender? Eu estou lendo aqui, peraí. Ana Primavesi... Vamos lá? Eu não conhecia essa informação, mas obviamente com uma planta mal nutrida, vamos dizer assim, com deficiência nutricional, ela
ela está mais suscetível e tem um potencial de recuperação menor, né? Mas eu não tenho nenhum dado, assim, não saberia dizer por que exatamente, né, ocorreria essa maior incidência. Aí tem o Leandro do Prado Ribeiro, estudo da Universidade Federal de Santa Maria, que participo, publicado na Acta Centarium, mostra que a taxa de parasitismo com liberação de tricograma é muito baixa. O efeito se dá pela redução de aplicações de inseticidas de larga frequência, que favorece o controle biológico natural. Parasitoide efetivo de Spodoptera é o Telenomus remus, amplamente estudada pelas empresas biológicas. Então, exatamente aquilo que eu comentei. O Telenomus remus, ele é mais eficaz, né? Exatamente por ele ter um tamanho mais robusto, né? Ele consegue penetrar um pouco nas camadas mais inferiores e, que nem o Leandro traz aí, ele... como é que é? Ele também é, talvez, menos suscetível ao... Ele diz que reduz... Espera aí. Ele perde a palavra. Fala aí, Leandro. Mas aquilo vai de encontro ao que eu falei. O Telenomus remus, ele tem uma efetividade maior ao... Só rapidamente, parabéns, colega Rodolfo, pela excelente apresentação. Inclusive, entrei agora no final aqui para dar uma olhadinha na abordagem dele, para mim não sombrear na próxima terça-feira sobre a questão de biotecnologia, né? Mas gostaria de relatar o seguinte: nós estudamos em 2007, 2009, em 3 locais do Rio Grande do Sul, Santa Bárbara do Sul, Santa Maria, em parceria com a Emater, a efetividade de tricograma precioso no manejo de Spodoptera frugiper. O trabalho foi orientado pela professora Sônia Dekisch, né, e foi alvo da dissertação de mestrado da Kátia Câmara. Esse trabalho foi publicado em 2013 na Acta Centarium, na qual nós verificamos o seguinte: a taxa de parasitismo, mesmo com liberações inoculativas da lagarta, com mais de 100, 200 ou até 400 mil indivíduos por hectare, não passa de 3 a 4%. Qual é o efeito que ele pode resultar em termos de proteção do potencial genético da cultura? Que muitas vezes, quando você está tirando as pulverizações de amplo espectro, especialmente milho convencional, você faz 5, 7 aplicações, e você acaba eliminando uma série de outros inimigos naturais, especialmente da fase larval da praga, na qual são efetivos, muitas vezes com taxa de parasitismo variável de 30% a 60%. Né? Então, muitas vezes, o efeito não é direto do tricograma. O próprio trabalho do Alexandre Sene, que era um dos proprietários da Bug, Agentes Biológicos, mostra que a efetividade, a taxa de parasitismo não passa de 40%. Qual é, hoje, o inimigo natural que tem maior potencialidade de usar no milho, visando o controle de Spodoptera? Telenomus remus. Por quê? Ele consegue parasitar camadas inferiores, como o Rodolfo deve ter comentado. Spodoptera pode colocar, fazer sua postura em camadas de 1, 2 ou 3 camadas. E o tricograma é um microiminóptero, né, 3 milímetros, ele não consegue parasitar as camadas inferiores, e por isso a efetividade dele é muito menor. Uma colega colocou lá a recomendação da Emater realizar as liberações após observar as primeiras raspagens. Vale ressaltar que é um parasitoide de ovos. Quando você já tem as primeiras raspagens, você já tem lagarta, na qual o parasitoide não vai ter nenhuma efetividade. Hoje, qualquer programa de controle biológico, que é muito eficiente, especialmente lagartas da soja, lagartas do algodão, tomate, que é um dos grandes sucessos, né? Eles são baseados nas liberações inoculativas sempre na presença de armadilhas com feromônio, né? Ou seja, você tem que ter o ovo, e especialmente esse ovo não pode estar muito velho, porque senão o inimigo natural não parasita. Então, eu não vejo o suporte da Emater do Rio Grande do Sul, suporte científico, para subsidiar esse programa com controle biológico com tricograma, tá? Na verdade, existem outros parasitoides muito mais efetivos aí, que podem ser trabalhados, ou até mesmo hoje, mais recentemente, produtos à base de vírus, né? Vírus específico para Spodoptera. Obrigado aí, pessoal.
Eu que agradeço, Leandro, a contribuição aí. Fica tranquilo que eu pulei parte de biotecnologia, deixei tudo para ti aí, cara. Não vai sombrear nada, não. Mas é isso, é bem de encontro ao que, como eu comentei, a questão de potencial para parasitar aquelas camadas mais inferiores ali. Então, acho que o Leandro já também reforçou bem aí, complementou, né, com outras informações. Então, o telenomos, ele é o mais indicado. Então, de perguntas seriam essas e colaborações aí, né? Agradecer mais uma vez aí o Dr. Rodolfo, né? E os colegas. Um abraço a todos aí. E qualquer coisa também estamos disponíveis lá no via o grupo de WhatsApp lá para mais dúvidas aí com futuras etapas ou com etapas passadas, né? Mas tem alguém que quer, de repente, fazer mais alguma pergunta? Se não, eu passo ao Dr. Rodolfo para que ele faça as considerações finais. Mas se alguém tiver alguma pergunta, ainda pode fazer oralmente, vamos dizer assim. Se não tivermos, então, doutor Rodolfo, fica à vontade aí para fazer as considerações finais, né? E aproveito novamente para parabenizá-lo pela apresentação e agradecê-lo, né? Porque tu vai voltar conosco numa outra etapa depois também, tá? Então, né? Mas fica à vontade aí, tá? Não, tranquilo, eu que agradeço a oportunidade aí e espero que tenha sido proveitoso essa palestra, vocês tenham aprendido alguma coisa, como eu falei, né? Isso que eu trouxe aqui é o básico, né? Não é a receita de bolo, existem muitas particularidades, muitas coisas ainda para vocês se aprofundarem nesse assunto. Então, agradeço a atenção aí e nos vemos na próxima para falar de feijão, né? Isso, sobre as pragas do feijão. Então, muito obrigado, né? Nós agradecemos a todos que participaram desse evento conosco. Lembramos, então, de convidá-los novamente para os eventos da semana que vem, né? No dia 7 e no dia 10, no mesmo horário, sendo que no dia 7, então, vai ser a parte de biotecnologia aplicado ao manejo de pragas, com o Dr. Leandro do Prado Ribeiro, né? E no dia 10 vai ser a reposição, não é nem reposição, porque não aconteceu, na verdade, né? Da palestra sobre manejo integrado das doenças da cultura do milho com o Dr. Vordel, tá? Que vai ser no mesmo horário, tá? O pessoal está colocando aí parabenizando aí a exposição, mas eu quero aproveitar também para agradecer a todos e agradecer a cada colega responsável pelo programa Grãos também, nas UGTs da EPAGRE, que contribuíram, né, com a programação dessa nossa capacitação online, e também com a divulgação e controle e organização desse evento, né? O nosso muito obrigado a vocês. Não sei se de repente o Elvis quer falar mais alguma coisa, ou o Ricieri, senão de nossa parte a gente vai encerrando, tá? Elvis? Não, então tá. O Douglas está só dizendo, né, valeu, pessoal, parabéns e tal, né? Eu acho que é isso aí. Então, obrigado a todos e queremos vê-los novamente na próxima terça-feira no mesmo horário e na próxima sexta-feira também e na próxima terça, então. Tá ok? Um abraço a todos e vamos se cuidar aí. O tempo tá esfriando e a Covid está aí. Que todos se mantenham com muita saúde, né? A cada um e a cada um dos seus familiares também, tá? Um abraço a todos e bom final de tarde e boa noite também. Bom final